Tudo bem com você? Bom, espero que sim e espero também que já tenha assinado o canal da Fato Livre e, consequentemente, habilitado para receber as principais notificações em relação a esse canal, que é um viés de conhecimento muito importante para você que se prepara para as melhores universidades do Brasil e do mundo, levando em consideração que hoje pelo Enem, você consegue acessibilidade às universidades de outros territórios. Hoje, na aula 14 de Geografia, iremos abordar assuntos sobre a América Latina. Isso mesmo, nas aulas anteriores falamos sobre a América Anglo-Saxônica. Essa faixa do continente americano em uma regionalização histórica e social que reúne duas grandes potências. Nesse caso, Estados Unidos e o Canadá. Países que, inclusive, tiveram uma colonização de povoamento e apresentam hoje uma condição socioeconômica elevada. Nem o mesmo podemos falar da América Latina. A América Latina é a faixa que reúne justamente o México, todos os países da América Central e América do Sul, como vocês podem visualizar no mapa número 2. Países que foram colonizados principalmente por duas grandes potências europeias, Espanha e Portugal, e tiveram um processo de colonização de exploração, ou seja, países que tiveram grande parte dos seus recursos naturais sendo extraídos e, consequentemente, levados para a garantia do desenvolvimento da metrópole. Podemos classificar como as principais áreas de regionalização a América Central, continental, que reúne países extremamente carentes, como Panamá, Honduras, Nicarágua e El Salvador, países que sofrem com um índice de homicídios extremamente elevados, países da América Insular, como Cuba, Haiti, República Dominicana, países que têm uma grande força na renda em relação ao turismo da região. Lembre-se, o México não faz parte da América Central, e sim da América do Norte, em uma regionalização física. Já no contexto de regionalização histórica e social, o México faz parte da América Latina, pois apresentou uma colonização de exploração, semelhante a que aconteceu tanto aqui na América Central, como também aqui na América do Sul, que está regionalizada, como vocês podem observar, em América Portuguesa, o nosso território brasileiro, Guianas, envolvendo as Guianas e o Suriname, a América Andina, países que se localizam em meio ao nosso grande dobramento moderno, as Cordilheiras dos Andes, e a América Latina, reunindo aí três grandes países da América do Sul, Paraguai, Uruguai e Argentina. Na aula de hoje, iremos trabalhar justamente os aspectos socioeconômicos, formações de blocos econômicos e ideais que grande parte desses países da América Latina tiveram com o objetivo de proporcionar desenvolvimento econômico e social aos países de modo em geral. Leve-se em consideração que grande parte dos países da América Latina conquistaram a sua independência entre o final do século XVIII e início do século XIX, assim como o nosso território brasileiro, mas impulsionaram sua economia a partir do século XX. Podemos observar que o século XX ele é marcado principalmente pelo processo de industrialização de três países latino-americanos, sendo eles a Argentina, o Brasil e o México, países que hoje são considerados de industrialização tardia ou, consequentemente, periférica. Qual a característica? Diferente dos países de industrialização central ou pioneira, como são as grandes potências europeias, como é os Estados Unidos e até mesmo o Japão, países que tiveram e passaram por um processo de industrialização em meio ao século XVIII e XIX, entre a primeira e segunda Revolução Industrial, México, Argentina e o próprio Brasil passaram por um processo de industrialização pós-Segunda Guerra Mundial, ou seja, galera, pós 1945,
Período este em que se inicia o que nós conhecemos uma ordem bipolar, ou seja, uma ordem mundial marcada pela grande rivalidade entre o capitalismo americano e o socialismo soviético, na qual a industrialização destes três países, hoje caracterizados como emergentes aqui na América Latina, simboliza justamente uma industrialização sem grandes produções e destaques tecnológicos, voltados principalmente à produção de bens de consumo não duráveis, ou seja, alimentos, tecidos, roupas de modo em geral e a indústria farmacêutica. Mobilidades base de industrialização que não haviam grandes necessidades do contexto tecnológico. Nesse mesmo século, nós percebemos a atuação da Organização das Nações Unidas em meio à América Latina, com a criação da CEPAL, como vocês podem observar. CEPAL, que significa Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, criada em 1948, inspirada justamente na Comunidade Econômica Europeia, que logo na década de 90 deu origem ao grande bloco econômico conhecido aí como União Europeia. Essa comissão, ela foi criada justamente para assistencializar países latino-americanos em prol de seu desenvolvimento, tanto social quanto econômico, estabelecendo medidas e mecanismos que impulsionassem a produtividade deste subcontinente tão carente em meio aos demais países do mundo. Nós podemos observar que a partir da década de 60, com o objetivo de fortalecer a economia e manter uma integração de livre comércio entre os países latino-americanos, foi criado a ALAUC, a Associação Latino-Americana de Livre Comércio. Foi justamente uma tentativa de integrar os países latino-americanos, visando elevar sua economia e as relações comerciais. É importante deixar claro o seguinte: década de 60 é o período em que os países da Ásia e do continente africano estavam passando por um processo de desenvolvimento pós-descolonização. Como assim pós-descolonização? Pós-período em que ambos, tanto asiáticos quanto africanos, foram extremamente explorados pelas potências europeias. E a criação da LAUC foi justamente um mecanismo econômico visando aumentar as relações entre países de economia muito semelhantes, ou seja, subdesenvolvidas, que infelizmente não deu tanto resultado. O que acontece? Países de economias frágeis, formou-se um bloco econômico frágil também, sem grande capital de giro e sem grandes investimentos, o que não levou muito tempo outros países a saírem da LAUC e buscarem por outros mecanismos econômicos. Foi o caso de 1969, quando foi criado o Pacto Andino, reunindo países em meio à Cordilheira dos Andes, chamados países da América Andina, principalmente o Equador, a Bolívia, o Peru e a Colômbia. Países que visaram justamente uma integração comercial muito mais fortalecida, percebendo todo esse desastre e essa fragilidade da LAUC em criar uma autonomia e integrar o comércio em meio à América Latina. É claro que os planos de criar uma zona de livre comércio dentro da América Latina não morreram. E eis que na década de 80, a LAUC foi reformulada para a ALAD, Associação Latino-Americana de Integração, que foi justamente criada na década de 80, incluindo os mesmos membros aí da LAUC, ou seja, países latino-americanos, possibilitando toda uma base de integração e livre comércio, como também a entrada de Cuba e do Panamá, países da faixa da América Central Continental e da América Central Caribenha, faixa insular em meio ao território latino-americano. A LAD foi iniciada, foi criada e existe até os dias atuais
com o objetivo justamente o quê? De estimular o progresso, o crescimento econômico dos países latino-americanos e possibilitar integração, não só econômica, como também social, a partir dos intercâmbios existentes, dando continuidade nessa relação de poder e principalmente na integração econômica. Chegamos até o final do século XX, mais precisamente década de 90, na qual, em 91, foi criado o Mercosul, Mercado Comum do Sul, a partir do Tratado de Assunção. Assunção, capital do Paraguai. Lembre-se de uma coisa, cara estudante: existem várias modalidades em termos aos blocos econômicos. União de livre comércio, união aduaneira, mercado comum, união política e monetária, que reformula toda a base de países que se unem com o objetivo de integrar as suas economias. Hoje, grande parte dos blocos econômicos simbolizam justamente como uma união de livre comércio, ou seja, mantendo uma liberdade e uma facilidade comercial nas quebras das chamadas barreiras alfandegárias. No caso do Mercosul, foi criado um mercado comum do Sul, mas não como uma modalidade de mercado comum. Eis o grande objetivo em relação ao Mercosul, mas ele ainda não conseguiu alcançar. Na atualidade, o Mercosul se caracteriza como um bloco econômico de modalidade em união aduaneira, ou seja, um bloco econômico que estabelece determinados produtos a receberem tarifações em casos de importação externa. E todo esse processo visa fomentar as relações entre os 4 países membros. Isso mesmo. Até porque, em 2016, em decorrência de toda a crise política que atinge a Venezuela, ela foi suspensa deste bloco econômico. O outro bloco econômico, dando aí uma reformulação lá do Pacto Andino, lembra da década de 60, é a CAN, a Comunidade Andina das Nações, que reúne não só o Equador, Peru, a Colômbia e a Bolívia, como também o Chile e uma relação base com a Venezuela, sendo um dos principais acordos comerciais voltados à negociação de recursos naturais extraídos por esses territórios. Fechando, nós temos a Unasul, criado aí ainda na primeira década do ano 2000. Nós temos o favorecimento da união das nações sul-americanas com uma integração tanto econômica, mas principalmente voltada ao social, com o objetivo de integrar países localizados na faixa sul-americana. Lembrando que, em 2019, a Unasul foi modificada para ProSul, Progresso da América do Sul, justamente sobre liderança de países sul-americanos que visaram justamente aumentar a infraestrutura, investimento em energia, saúde e outros processos que constituem elevação e melhorias em relação aos países membros. Lembrando que o projeto da Unasul, ele foi extremamente fomentado e inclusive liderado pelo nosso presidente da República no ano de 2020. Perdão, no ano de 2019, Jair Messias Bolsonaro, que favoreceu a troca em relação ao Unasul pela ProSul para acabar com qualquer possibilidade de fator ideológico em meio a uma integração dos países da América do Sul. Ok? Bom, para fechar o nosso momento, para fechar essa nossa aula de hoje, vamos lá para a nossa atividade. Do ponto de vista histórico e social, o continente americano divide-se em América Anglo-Saxônica e América Latina. Indique as proposições que caracteriza incorretamente a América Latina. Vocês podem observar que há diversas alternativas. E uma dica muito tranquila para vocês é justamente dar uma pausa e responder e depois conferir o gabarito. A letra A fala justamente o quê? A colonização por exploração deixam marcas profundas nessa parte da América, entre as quais a excessiva concentração de terras. Infelizmente, isso é um fato real.
inclusive aqui no Brasil, com a grande presença de latifundiários. Como assim, professor? Latifundiários. Latifundiários são pessoas detentoras de uma grande camada de terra dentro do nosso território, os chamados latifúndios, que infelizmente dificultam a distribuição de propriedades dentro do nosso país. Então, essa questão está correta, mas aqui o enunciado pede a alternativa incorreta. O colonizador fixou-se de imediato à terra, criando um mercado interno responsável por um precoce desenvolvimento industrial. Peraí, professor, o senhor comentou que a América Latina como um todo, ela passou por um processo de industrialização, mas sendo ele considerado uma industrialização tardia. Então, não um processo precoce de industrialização. Então, é essa a alternativa incorreta, que é justamente o que está pedindo o enunciado. A letra C fala a dependência em relação aos países centrais. Tivemos desde o período colonial até os dias atuais. Inclusive, com a pandemia da Covid-19, você pode perceber que vários países, países carentes, países periféricos, apresentam uma dependência muito grande dos laboratórios e institutos de pesquisas dos chamados países centrais, países de grande potencialidade econômica. A dependência em relação aos países como México, Brasil e Argentina podem ser caracterizados como uma periferia industrializada, sim, ou também como países de industrialização tardia. E, por fim, o espanhol e o português são as línguas oficiais dominantes, embora existam alguns países que falam inglês e o francês. Isso é verdadeiro, sim, mas há um predomínio do espanhol e do português, até pelo predomínio da colonização espanhola e portuguesa dentro dessa faixa do subcontinente. Ok? Galera, gostou? Curte, inscreva-se no nosso canal, aquele que ainda não inscreveu, e não deixa de habilitar as notificações para receber todas as aulas e todas as dicas bacanas para sua aprovação. Um abraço enorme, até a próxima.